Bora começar o nosso vídeo de hoje para fazer um questionamento. Será que o Sport deveria buscar um outro goleiro para a sequência da temporada? O Kaique França até agora não faz um grande ano, né? Pode até não estar falhando, mas não vem salvando o Sport como aconteceu em alguns momentos na Série B do ano passado. Até agora, em 10 jogos na Série A, são 17 gols sofridos, sendo das 10 partidas, apenas 2 delas, né, se eu não estiver enganado, sem o Sport sofrer gols, que foi contra o São Paulo na estreia e também contra a equipe do Fortaleza, aquele empate em 0-0 na Ilha do Retiro. Desta forma, o torcedor ele começa a procurar outras opções, e o nome que eu vi alguns torcedores pedindo a sua chegada, indicando a contratação, seria do Fabian Volpi, atleta que tem 27 anos de idade, destaque do Retrô na Copa do Brasil, que ajudou a eliminar tanto o Fortaleza nessa terceira fase, nos pênaltis, como também o Atlético Goianiense, a equipe da Série B, na segunda fase, jogo em Goiânia. Fabian Volpi, que está jogando a Série C até agora, em 7 partidas, sofreu 6 gols, uma nota média também boa de 6,90. Na Copa do Brasil, aí sim acabou sendo um ponto fora da curva. Uma notícia boa, Fabian Volpi tem contrato somente até dezembro, tá? Segundo informações do Globo Esporte, quando o jogador deixou o Amazonas e fechou com o Retrô nesse ano, assinou o contrato com o clube pernambucano somente até dezembro. São 21 jogos nessa temporada, um titular absoluto. Ele é destro, tem 1,86 m de altura, revelado nas categorias de base da Inter de Lages, né, lá em Santa Catarina, cidade muito bonita por sinal. Passou também no São Bernardo, Metropolitano, Joinville, Aimoré, Amazonas, Caxias e agora no Retrô. Você pode deixar a sua opinião, seria ou não uma boa aposta para o esporte? Não é um nome experiente em termos de Série A, mas vem fazendo uma grande campanha. Vamos falar aqui agora sobre algumas outras opções. Olha, um goleiro que está lá no Palmeiras sem jogar muito é o Marcelo Lomba. Você lembra dele? Hoje com 38 anos, ex-Bahia, jogou também no Flamengo. Eu lembro muito dele na Ponte Preta lá em 2015, né? A gente tem aquela memória de criança que é incrível, né? Pelo Internacional e o Palmeiras eu lembro pouco, mesmo ele estando jogando agora. Agora pela Ponte Preta em 2015, a gente não esquece, né? O Marcelo Lomba, que está no Palmeiras desde 2022 e de lá para cá realizou apenas 16, 18 mais 6, 24 jogos. Né? 24 jogos durante 4 temporadas. Tem contrato somente até dezembro desse ano. A tendência é que ele não renove o seu vínculo. Poderia ou não ser uma boa alternativa? Você pode deixar aqui embaixo a sua opinião na seção de comentários também sobre o Marcelo Lomba. Ficou nos últimos jogos também no banco de reservas do Palmeiras. Outra promoção imperdível no site da Fut Fanatics é o mês dos namorados. Você pode utilizar, por exemplo, o cupom FILALOVERS com 12% de desconto utilizando esse cupom, o link na descrição, e também com 10% de desconto nos pagamentos via Pix em qualquer produto. Também as camisas da Adidas, você pode utilizar ADILOVERS com 12% de desconto, e as outras camisas, acessórios do esporte também você encontra em primeira mão com a Fut Fanatics. Vou deixar o link na descrição do nosso vídeo. Completando também, falando sobre essa fase ruim do Kaique França, será que o esporte deveria ou não buscar um novo goleiro? Olha, eu quero trazer agora 2 opções de jogadores que estão livres no mercado da bola, desta forma podem fechar de maneira gratuita. O primeiro deles, o goleiro Jean, atleta de 29 anos de idade, aquele mesmo, né, ex-São Paulo, Bahia, Atlético Goianiense, acabou se envolvendo em uma polêmica, enfim, essas polêmicas de jogadores, né, não sou eu que vai julgar. Tecnicamente falando, é um goleiro excepcional. Acabou não renovando o seu contrato no Cerro Porteño, onde deixou o clube no último dia 17 de maio. Tem 29 anos, buscando agora um novo clube para a sequência da sua trajetória. Em 46 jogos no campeonato, aliás, na temporada, né, ele levou apenas 45 gols. Aqui o mapa de movimentação dele. Foi titular em 16 jogos no Clausura e também em 17 jogos no Apertura. Jogou a Copa Libertadores na temporada passada, tendo uma nota média muito interessante de 7,17. O Cerro Porteño, que nessa temporada jogou também Aliás, acabei falando bobeira, tá, gente? Ele não jogou em 2025. Esses números que eu falei de 46 jogos foram do ano passado. Nesse ano ele não entrou em campo, acabou terminando o seu contrato e está de saída. Tá? O goleiro Jean, natural de Salvador,
hoje com 29 anos de idade, surgiu lá no Bahia, ainda muito jovem, né, em 2015, um dos poucos goleiros aqui do Brasil que surgiram bem novos, né? Você pode observar, geralmente o goleiro ele começa a aparecer com 28, 27, 26 anos. É o caso, por exemplo, do Kaique França, que só foi de fato se tornar um goleiro importante, titular, em 2022, e ele tem exatamente a mesma idade do Jean, enquanto o Jean, por exemplo, em 2017 já era um titular do Bahia. Faz parte, né? Cada um tem a sua história também, mas os goleiros, eles demoram mais, né, a pegar essa experiência, essa titularidade. O Renan Ribeiro também é outro que está livre, aquele goleiro em São Paulo, jogou também no Sporting, né, em Portugal, e também nos Estados Unidos, onde estava por último no Hartford Athletic, jogando basicamente a segunda liga, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos. Deixou o Sporting em 2021, hoje com 35 anos de idade, goleirão revelado no Atlético Mineiro, está livre no mercado atualmente, desde o dia 7 de fevereiro, né, após a sua passagem nos Estados Unidos. Acho que seria um bom goleiro reserva. Agora, para titular, eu tenho algumas ressalvas. E agora falando sobre um nome que está empregado, esse sim para mim chegaria para disputar muito bem com o Kaique França, que é o Gabriel Vasconcelos, o jogador que tem 32 anos, do Vitória, revelado nas categorias de base do Cruzeiro, ficou por muitos anos na Itália, né, entre Milan, Cagliari, Napoli, jogou também no Lecce e no Perugia da Itália, até voltar ao Brasil em 2022 no Coritiba, foi muito bem naquela reta final de Série A. Esteve no Juventude no ano passado, assinou um pré-contrato com o Vitória e falando aqui para vocês, acho que o Gabriel se arrependeu. Por que eu digo isso? Ele fechou com o Vitória, depois voltou atrás e aí falou, não, vou cumprir o contrato. O Juventude procurou ele no comecinho do ano e falou, vou pro Juventude. Bateu o pé, não foi mais. Dá agora de novo, o jogador está na mira do Juventude. Por quê? Porque o Vitória tem um baita goleiro, que é o Lucas Arcanjo. Então não tem como dois goleiros jogarem, né? Ou é o Gabriel Vasconcelos ou é o Arcanjo. Dois excelentes goleiros. Se ele não voltar para o Juventude, a tendência é que ele feche também com outro clube na Série A. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a essa história, em relação aos goleiros, quem que você faria uma sugestão, se compensa ou não contratar um outro goleiro agora nessa paralisação, né, onde o esporte tentará arrumar a casa. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e comprar sua nova camisa do esporte com a Food Fanatics, 10% de desconto via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!